União Europeia financiou a Orfad e a Mucopa. Antes de eu me apresentar, vou pedir à equipe que me segue para se apresentar. Então isso vai começar a partir daqui. Vamos dizer o nome, o que é que fazemos, a nossa proveniência. Bom dia a todos mais uma vez. Respondo pelo nome de Anica Pedro, sou a gestora de projetos da Orfad, residente em Nampula. Bom dia a todos. Meu nome é Agnaldo dos Santos Rufino, gestor de monitoria e avaliação do programa AONA, baseado na cidade de Nampula. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Respondo pelo nome de Lex Bentos, proveniente da Delegação Norte Nacional da Divisão Regional Norte da Orfad, ou seja, da Organização para a Promoção da Paz e do Desenvolvimento Humanitário. Bom dia a todos. Chamo-me Elsa Gabriel Sabiti, sou monitora do programa AONA, na província de Niassa, distrito de Quamba. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Respondo pelo nome de Tratipo Mar de Almeida. Eu faço parte da Organização para a Promoção da Paz e Desenvolvimento Humanitário e sou monitor da província e cidade de Nampula do programa AONA. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Sou Maria de Lourdes José Namarúculo. Sou oficial do campo do programa AONA. Venho do município de Montepuez, Cabo Delgado. Bom dia a todos. Eu chamo de Edmundo Gitai de Mocoa. Sou o monitor do programa AONA no município de Angola. Bom dia a todas e a todos. Chamo-me Palmira Albertino Revula. Sou oficial do campo do programa AONA no município de Nampula. Bom dia, meu nome é Hélio Paulo Mutubê. Eu sou o diretor da Administração e Finanças da Orfad, baseado em Maputo. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Meu nome é Sérgio Juma Piquena. Acho que alguns jovens me conhecem aqui. Eu sou de cá. Sou oficial de comunicação e imagem da Organização para a Promoção da Paz e Desenvolvimento Humanitário, isto na cidade de Nampula. E sou monitor do programa OERA. Obrigado. Então, vamos procurar discutir o que é o programa AONA. Vamos procurar explicar também os grupos focais que foram criados e esses grupos, qual é a importância e depois como é que esses grupos vão funcionar. Para além do funcionamento desses grupos, qual é o futuro desses grupos? Até que ponto esses grupos podem servir como um ator de interlocução entre a comunidade e a entidade. Então, esse é o princípio básico que nos leva aqui. E hoje também vamos aproveitar o mesmo espaço para legitimar os grupos. Então, em termos da agenda nossa no distrito, nós estamos a fazer uma digressão, aquilo que nós chamamos roadshow. Começamos no município de Quamba, hoje, amanhã, Malema, depois da manhã, Ribaue, depois Monaco, Ilha de Moçambique, Nacala, Angoche, Montepuez e vamos terminar na cidade de Nampula. Então, este exercício que estamos a fazer é muito mais para as pessoas se conhecerem, cada um mostrar quais os desafios que enfrenta e quais são as realidades e por via disso encontrarmos consenso. Então,
Para além dessa atividade de legitimação ou de engajamento dos grupos, também temos atividades que nós vamos realizar em cada município que está ligado com a componente de gestão de resíduos sólidos. A organização está a fazer anos, então durante as celebrações do seu 8º aniversário decidimos oferecer aos municípios infraestrutura de gestão de resíduos. Então, ao longo do dia de hoje, nós teremos algumas atividades de colocação de baldes de gestão de resíduos e o dia da manhã vamos fazer algumas visitas ao hospital, vamos aproveitar dar um enxoval do primeiro bebê que nascer amanhã, vamos visitar orfanatos e alguns grupos, os seus representantes, o fim último, vamos levar também para o município poder conhecer e o município legitimar. E o mesmo exercício vamos fazer também, levar à comunidade os representantes e vamos apresentar ao governo, porque no final do dia os grupos que nós criamos, o seu interlocutor válido a nível do município é o próprio município e a nível do governo é a administração. Então vamos fazer esse exercício aí para nós podermos nos engajar com esses atores. Tem aqui alguma questão? Ok. Então, em Malema parece que os grupos focais estão num declínio. Durante a apresentação aqui, foi notório de que algumas pessoas não sabem em que grupo pertence. Então, se não sabem em que grupo pertencem, significa que esse mesmo cidadão não terá bases. Então, tecnicamente, o que nós pretendemos? Qual é o objetivo da criação dos grupos focais? Primeira coisa mais importante é o município, antes de ser eleito, apresentou manifesto. Manifesto é o documento que eu uso para apresentar aquilo que é a minha visão caso seja eleito. E quando somos eleitos, aquele manifesto que foram promessas, transformamos em programa de governação. Agora, o que acontece é de que durante o processo de transferência do manifesto para o programa de governação, se o cidadão não monitorar, há coisas que se prometem e não são transferidas para o programa de governação. Naquele tempo de campanha, todo mundo promete comprar avião, desviar o rio Motivaz e passar ali, mas já depois de eleito, às vezes nós não conseguimos transpor da melhor maneira. O outro exercício é, depois de eu fazer o meu plano e apresentar o meu plano de governação, que é o plano de desenvolvimento municipal, há um outro desafio. Será que todos os pilares que eu me comprometi vou cumprir ou cumprir? Como é que eu, como cidadão, consigo monitorar, acompanhar de que aquilo que está no plano de governação é exatamente aquilo que está a ser executado? Será que nós aqui, algumas pessoas aqui têm acesso ao manifesto? Quem tem acesso ao manifesto do Conselho Municipal aqui? Quem tem acesso ao programa de desenvolvimento do município?
Então, se eu não tenho o programa de governação, se eu não tenho o manifesto o manifesto que me levou a ter o programa, então como é que vou saber se o município está a andar bem ou não? Como é que eu vou responsabilizar o município no incumprimento daquilo que são as suas promessas? Então, movido por essa dificuldade, nós concebemos este programa AONA, que é um programa de monitoria dos programas de governação municipal. Qual é o propósito? O propósito nosso, queremos que o cidadão o nosso propósito é de que o município possa dar serviços de qualidade. Mas para eu saber de que o serviço é de qualidade, o primeiro exercício que eu preciso é saber. Então foi por essa razão, no início nós passamos ensinando o cidadão o que é monitoria. Quais são as leis, quais são os instrumentos que me assistem para eu monitorar os programas de governação? Como é que eu assisto aquilo que é a administração da coisa pública? Qual é o meu direito? Qual é o instrumento que me dá o direito ao acesso à informação? Por quê? Entre o titular de direito, que é o cidadão, e o titular de obrigações, que é, nesse caso, o governo municipal, existe um grande desvio em termos de informação. Há cidadão que só cruzar com polícia municipal treme. Não falou nada, não fez nada, só simplesmente porque o polícia está ali. Há outro cidadão só entrar no banco, volta, não quer tomar banho porque entrei no banco. Isso tudo por causa do quê? Conhecimento. Então, se eu sou cidadão, não conheço os meus direitos, não conheço os meus deveres, nunca tive acesso ao programa de governação, nunca tive acesso ao manifesto eleitoral. Então a pergunta de base, onde é que surge a cidadania? Por que se diz sou cidadão? Por que se diz sou munícipe? Se não posso exercer aquilo que é o direito que me dá o atributo de ser munícipe ou cidadão. Aliás, nós dissemos que somos um país soberano. Onde é que reside a soberania? A soberania é quando cada um de nós, primeiro, todos nós somos presidentes. Eu sou presidente, ele é presidente, aquele lá é presidente. Mas como nós não podemos governar todos ao mesmo tempo, a minha presidência confio a uma pessoa. E como é que eu confio? Através de um mecanismo de participação. Como é que eu participo nesse processo de transferência? Via voto. Então, aquela pessoa que eu confio a minha presidência, a única coisa que eu exijo é de que essa pessoa preste contas a mim. Se eu dizer lá, a sua presidência eu estou a conduzir desta e daquela forma. E esse processo é isso que nós chamamos de prestação de contas. E o exercício do cidadão ir lá consultar como é que está a andar chama-se exigência do cidadão. Por isso dissemos que o cidadão é detentor de direitos. E por ser detentor de direito, ele exige à pessoa que confiou o seu direito.
E aquela pessoa que foi confiada, então deve exercer aquilo que se chama o papel de prestação de contas. E eu, como alguém que fui confiado, se não presto contas, já surge o processo de responsabilização. Então, por conta dessa fragilidade que nós fomos reparando ao longo do período, porque numa primeira fase nós fizemos um estudo em 9 municípios, 2 de Cabo Delgado, que é Montepuez, Chiúr, 2 municípios de Niassa, que é Quamba, Mandimba, e 6 municípios da província de Nampula, que é Malema, Baue, Monapo, Nacala, Angoche e Nampula cidade. Nós tivemos resultado assustador. Em todos os 9 municípios, tivemos abaixo da média em termos de participação do cidadão. O cidadão não participa, nem sabe o que está a acontecer no município, nem sabe o que está a acontecer na sua própria autarquia. Mas é esse cidadão que foi votar. Então, como forma de resolver, primeiro fomos aproximar o cidadão, fomos ver de que o cidadão não tinha nenhum conhecimento. Então, este programa, o primeiro objetivo é criar capacidades ao cidadão, ensinar sobre o que é governação, o que é participação, o que é monitoria, o que é descentralização. O administrador e o presidente do município, quando se relacionam, como é que isso se faz e qual é a lei que prevê, que é a lei de coabitação. O governador e o secretário de Estado, como é que coordenam. E depois vamos ensinando como é que esse cidadão pode exercer o seu direito, como é que pode participar, quais são os mecanismos, é carta, é audiência, é consulta comunitária, são mecanismos que o cidadão tem para poder exercer ou então exigir aquilo que são os seus direitos. Mas o outro lado, nós vamos ver de que, por mais que o cidadão tenha que tipo de conhecimento, se esse cidadão não estiver organizado, ir lá exigir vai ser chamado de agitador, vai ser chamado de invejoso, vai ser chamado de ingerente, vai ser chamado de pessoa que traz agendas externas. Então, para isso não acontecer, é preciso que o cidadão se organize. Como significa? Para eu ir exigir e ser legítimo, merecer respeito, eu preciso me organizar fora do conhecimento. Então, baseado nesse princípio, ao longo do ano passado, o cidadão do município de Malema foi organizado em grupos. Como é que nós chegamos a organizar os grupos? Primeiro pegamos nesse manifesto do governo municipal, pegamos aquilo que são as atribuições, as competências que por lei institui as autarquias, e a partir disso fomos ver quais são os grupos prioritários para que possam interlocutar com o município. Fomos ver de que nas competências por lei são 9 atribuições para os municípios, 9 competências para o município, 9 serviços que o município pode exercer. Mas essas 9 competências, esses 9 serviços, essas 9 atribuições, nem todos os municípios gozam. Por isso temos municípios do tipo A, que é só Maputo,
temos municípios do tipo B, que é Matola, Beira, Nampula, e temos os municípios do tipo C, que são as capitais econômicas dos ou das províncias. O caso de Nacala para Nampula, Machixe para Inhambane, Chokwe para Gaza, Montepuez para Nampula, Kwamba para Malema, aliás, Kwamba para Niassa, mas também dependendo da condição do número da população do município, a economia do município, o desenvolvimento do município determina se fica na classe C ou D. E temos municípios de classe E, que são chamadas vilas municipais. É o caso de Malema. Malema é o último estágio dos municípios, o último. E para sair do nível E para o nível D, depende do desenvolvimento do conhecimento do cidadão. Se nós não nos envolvermos na gestão da coisa pública, o município vai continuar na escala E até ser empurrado para F, apesar que não existe. Se o município sozinho não pode prover serviços básicos, então por que tem que continuar a autarquia? Porque a autarquia parte-se do princípio de que alguma parte de governação central foi descentralizado. Você tem que pagar serviços básicos, como transporte, salários básicos. Agora, se você não consegue, então perde a hegemonia. Por isso que todos nós somos chamados, no mínimo, a termos noção do que é governação municipal, passarmos a questionar, porque às vezes quando nós governantes estamos numa zona de conforto, não somos questionados, continuamos na mesma linha. Uma turma de alunos que não pensam, não questionam, o professor nem prepara. Chega ali, dá aulas e vai. Mas se sabe de que essa turma há estudantes que pensam, perguntam, estudam, o professor é desafiado a investigar ainda mais. Então, por conta disso, o município de Malema não goza das 9 competências. Por isso que temos 5 ou 6 variações. Significa, há serviços que o município não pode gerir. Quem pode gerir é o governo provincial ou central. E um outro dado, os municípios de classe C, D, não, de classe D e E, são geridos ou estão sob tutela da Secretaria Provincial do Estado. Significa, o edil de Malema presta contas ao secretário de Estado. Ao passo que os municípios de classe B prestam contas diretamente ao ministro da administração estatal ou então ao conselho do ministro. Então, nós temos que nos convidar como cidadão a apoiar o município, não as pessoas, o município, a crescer para o nível D e quem lá sabe até o nível C. Porque quando nós passamos do nível E para o nível D, o bolo também que recebemos do governo central aumenta. E isso permite que o município capte mais receitas, possa fazer serviços básicos. Então são esses serviços que nós precisamos. Agora, o segundo objetivo do programa é criar diálogo. Nós partimos do princípio de que
Se o cidadão tiver conhecimento, está em condições de falar com seu dirigente. O que vale ir pegar um cidadão de lá em Chuiri e colocar a falar com uma pessoa que é PhD? Não vão conversar. Então, conversa, tem que existir troca de ideia. Como é que eu vou trocar ideia com alguém se eu não sei o que está a se tratar? Então, o segundo pilar do programa é esse de diálogo. Então, para nós, achamos melhor criar conhecimento no cidadão, em seguida, promover esse diálogo. Mas, mais uma vez, este diálogo deve estar assente no pressuposto de conhecimento e no pressuposto de organização. Então, com base nas variações do município, nós vamos criar os grupos de engajamento comunitário. Assuntos de jovens. Tem uma variação de jovens que trata esse assunto. Por isso criamos o grupo focal de jovens. Suas necessidades, suas aspirações, suas iniciativas, como é que são acolhidas no município? Há um fundo que financia jovens, há um fundo de cooperação entre jovens, há um fundo que tem facilidades, acabam se desviando e se filiando a movimentos estranhos. E nós lamentamos, mas lamentamos sem bases, porque não criamos condições mínimas. Incentivo não é necessariamente que você dê dinheiro. Que programas, que pacotes, capacitações, induções, interações, futebol, recreação, coisas básicas. Qual é o projeto que o município tem para com os jovens? Se não há clareza nesse período, então os próprios jovens devem se organizar e ir ao município apresentar uma proposta de agenda. Mas o jovem só pode ir ao município apresentar a proposta de agenda se esse jovem estar consciente das suas preocupações, se esse jovem saber das suas aspirações. Temos estudantes da 10ª classe já começam a se preparar para entrar na escola pré-universitária. Os outros vão na universidade. Mas muitos vão na universidade com a mente construída de que quero estudar, ser empregado, mas aquilo de que eu quero estudar e criar condições para empregar os outros, não. Você pergunta estudante universitário, o que é que você quer ser? Quero ser professor, quero ser polícia, quero ser enfermeiro. Agricultura, eu não quero ir na Machamba, porque a concepção é de que todo aquele que trabalha na agricultura é machambeiro. Outro, não, eu quero nas alfândegas porque rouba-se muito. Eu já tive casa aqui na universidade, eu quero ser alfândega porque não, lá rouba-se muito. Então, é essa concepção que nós vamos tendo, porque nós como autoridades não criamos pacotes, aquilo que antigamente se dizia livro da 3ª classe, as profissões. Vinha camponês, é profissão, serralheiro, mecânico. Mas agora isso não é instituído nas organizações. Temos o grupo de mulheres. Estamos no momento em que está a se emancipar a mulher, está a se elevar a agenda da mulher, mas a pergunta que se coloca aqui é básica. Essa mulher, como é que está organizada? Essa mulher, como é que reivindica os seus direitos? Essa mulher, como é que se relaciona, como é que se comunica com o município? O município tem alguma agenda concreta para mulheres? Então, se o município não tem agenda, nós podemos dar agenda ao município. E é por essa razão que criamos o grupo focal de mulheres. Assuntos de saneamento de meio ambiente é algo muito sério. É lixo ali,
dreno ali, esgotos ali. Para minimizar esse problema, nós criamos o grupo de meio ambiente, que é o grupo de engajamento comunitário, que vai exigir ao município, vai apoiar o município a cumprir com o seu mandato da parte de ambiente, a gerir o pelouro de ambiente, a gerir o pelouro de saneamento. Toda cadeia. Desde a recolha, a separação, acondicionamento, o reaproveitamento dos resíduos, assim como todas as recolhas primária, secundária e terciária. Então, para evitar uma pessoa formada em sociologia ir discutir matérias de ambiente, por isso criamos grupos de ambiente. Lideranças tradicionais. É lógico que o sistema da administração foi estruturado de central, provincial, distrital, até na povoação. Esta descentralização, no final do dia, nós temos tido problemas básicos. O problema básico é as autoridades tradicionais envolvem líderes religiosos, a Metram, temos o caso das matrona, aquelas parteiras tradicionais. Esses é uma parte das autoridades tradicionais em que o governo usa desses atores para interlocutar com a sua massa. Significa, se eu tenho um pastor, se eu tenho um sheik, este tem uma certa zona de pessoas que influenciam. Por isso que os governos, no final do dia, quando estão em apuros, recorrem à igreja. Estamos a pedir, orarem por nós, porque sabem de que este pastor, esse pároco, tem uma certa zona de influência que ele controla. Por isso entra no processo da administração, mas na componente de lideranças tradicionais. Por isso que nós criamos grupos de líderes religiosos, grupos de líderes tradicionais, a Metramo, e outro ator relevante são partidos. Há um debate muito sério. As pessoas odeiam partidos. Todo mundo diz, eu não sou político, eu não gosto de partidos políticos. Mas essa pessoa que fala de que não gosta de partidos políticos está sendo influenciado todo santo dia com esses mesmos partidos políticos. A Assembleia da República que toma decisões, como é que está constituída? De partidos. As comissões, partidos. Como é que a lei circula? O cidadão pode organizar o seu raciocínio, vai apresentar na comissão. Essa comissão, quem compõe? Partidos políticos. Então, eu sempre aconselho as pessoas, ao invés de odiarem os partidos políticos, é entender como é que esses partidos políticos funcionam. Porque se nós não entendermos uma coisa, essa coisa nos incomoda. Repito, aquele que não entende uma coisa, essa coisa vai lhe incomodar, vai lhe doer, vai lhe machucar. Então, para evitar isso, nós precisamos entender como é que os partidos políticos funcionam. O novo figurino agora de eleição dos candidatos é via lista. Essa lista vem de onde? Partido. Nós apanhamos um edil que está ali, boneco som. Mas quem manda é o partido, porque sabe de que se aquele não cumprir, o partido vai lhe retirar. E você, quando repara atrás, vê de um que está a me seguir, pequeno derrapagem aqui, aquele vai me substituir. E nós somos obrigados a cumprir agendas do partido. E você diz, eu não gosto de partido, eu não quero me envolver com partido, não quero saber. Ei, acorda. Nós precisamos, não é nos envolver com os partidos, mas precisamos entender
como é que os partidos são constituídos, como é que funcionam, como é que é o xadrez. Porque são esses que vão produzindo a lista dos candidatos e aquele que ganha pela lista vai ter que convocar. Os deputados são eleitos via partido. E quem nos representa na Assembleia? Deputado. Vem de onde? Do partido. Os governantes vêm de onde? Do partido. E é por essa razão que também neste programa, por causa da componente de pluralismo, nosso programa, o pilar é pluralismo. Pluralismo significa o quê? Eu tenho que deixar as minhas diferenças e coabitar com aquele para o desenvolvimento do lugar onde eu estou. Não interessa se é partido A, partido Beltrano, Cicrano, Deltrano, quando a agenda é o bem da coletividade, que é a administração, o objeto da administração pública. O objeto da administração pública é o bem da coletividade. Então, se o objetivo é o bem da coletividade, vamos deixar as diferenças. Não há porque esta aqui é deficiente que não pode emitir sua opinião. Não é porque este é jovem e idoso não podem coabitar no mesmo lugar. Então, o pluralismo significa ignorar as diferenças e nós nos unirmos em prol de desenvolvimento. Quais essas diferenças? A primeira diferença mais dura é partidária. Para você juntar um do partido A, do partido B, no mesmo lugar, é assim. Nós já, no ano passado, já capacitamos em Nampula, recolhemos todos os administradores de 9 municípios, presidente dos conselhos municipais, presidente das assembleias, secretários permanentes. Levamos até Nampula 2 dias a capacitar sobre o que é administração pública, o que é governação, o que é descentralização administrativa, descentralização fiscal. Quando chegou a hora de foto, foi assunto. Significa um não queria ser tirado foto com o outro. Por quê? Epa, vão tirar aquela parte só em que ele está encostado com o outro do outro partido e publicar-se. Então, quando chegou a hora de foto, foi ciência de cada um, reparava ali, ora, baixar a cabeça. Então, esses elementos mostram de que o primeiro separatista de pluralismo é assunto de partido. Não há tolerância partidária. Quando o assunto é partido, as pessoas levam a sério. Até família deixa de visitar o outro familiar só porque é de outro partido. Nós negamos ajuda porque essa ajuda vem do outro partido. Como é que vamos desenvolver? Agora, tem outras áreas de pluralismo. Idoso, jovem. Antigamente havia essa confusão onde estava idoso, crianças, não. Mulher, homem, deficiente, não deficiente. Então, esse exercício de se juntar pessoas de diferentes raças, etnia, religião, isso é que se chama de pluralismo. Quando alguém opina e eu respeito, é pluralismo de ideia. Então, nesse contexto, nós precisamos encarnar o pluralismo e esse pluralismo nós criamos um grupo de partidos políticos, em que lá temos membros do partido Renamo, membros do partido Frelimo, membros do partido MDM e outros que têm sentimento de um partidário, mas que ainda não começaram a exercer. Existe aquilo que chama pessoas que ainda estão na caixa. À noite está aí como embaixador partidário, de dia está aí como carpinteiro. Então, este grupo também existe, é uma forma de
ensinar os tomadores de decisões de que, olha, quando o assunto é para o desenvolvimento do município, não há partido A, partido B, partido C. Você não vai afogar e morrer só porque está a dispensar a ajuda de alguém porque é do outro partido. Não. Então, esses grupos que nós criamos é uma forma de estabelecer ponte entre o cidadão e o governante. Quando há falta de conhecimento, nós vamos dar ferramentas, conhecimento, normas, leis, decretos para a pessoa se suportar. Então, hoje é o dia que vamos legitimar os grupos. Legitimar os grupos seria o quê? É o grupo de mulher, vamos ter que conhecer o qual dele, o que é que faz e ensinar quais são as atividades que vão ter que realizar. E no meio disso tudo, vamos ter que explicar também que tipo de apoio esses grupos vão receber. Agora que estamos a criar os grupos para o cidadão se organizar e ir no município para pedir informação, algumas pessoas gazetam. Amanhã, quando esses grupos começarem a ter apoio, algumas pessoas vão querer integrar. E aí haverá regra. Vamos lamentar de que o fulano de X não está a me admitir, só levou amigos dele, familiares dele ou pessoas próximas. Mas hoje estamos aqui espalhados. Esses grupos estavam todos completos, mas hoje pelo menos não vi grupos de... Só vi de jovem, mulher, deficiente, liderança, estudante está nesse grupo de jovem, apesar que é uma variante. O grupo de meio ambiente não é. Quem é do grupo de meio ambiente? O período mais complicado do município é meio ambiente. Mas não temos alguém que representa meio ambiente. Como é que vamos exigir assunto de saneamento do meio ambiente? Recolha de lixo, varrer, como é que vamos falar desse tema? O Pelour que recebe muitos recursos, muito dinheiro é o Pelour de saneamento do meio ambiente. O Pelour que tem muita gente, eu uma vez já passei com uma coisa de 4 de madrugada. De lá na Pedreira até lá em Peneca, apanhei pessoas na rua a varrer. Até faz-se rotação. Quem vai monitorar o desempenho desse grupo se não temos grupos de defensores do meio ambiente? Então, é por essa razão vamos legitimar e depois de legitimar vamos levar ao município. Foi no município de Malema onde acompanhei, a se dizer, o edil não aparece nas reuniões. Se viesse aqui, nós íamos mostrar o nosso pensamento. Foi em Malema, acho que foi o senhor Domingos que falou isso. 3, 4 pessoas já disseram que esse encontro não vai valer nada, porque as pessoas que deviam ouvir não estão. Ok. O edil não está obrigado a vir participar de um encontro organizado pela sociedade civil. Porque existem espaços de diálogo formal e permanente.
Conselho Consultivo, que não existe em Malema. Temos Conselho Executivo, que existe, não sei como funciona. Temos a Assembleia. Temos o Observatório Municipal, não sei se Malema existe. Então, esses são mecanismos, são espaços formais que existem em que o titular de direito, nesse caso o edil, e o cidadão se encontram e conversam. Agora a pergunta que se coloca é: algum cidadão sequer aqui já ativou esse mecanismo e depois a edilidade rejeitou? Alguém aqui já pediu audiência ou já requereu para participar na sessão da Assembleia e foi rejeitado? Então, há vezes que nós mesmos, cidadãos, somos fracos e o dirigente usa da fraqueza para passear a classe. E é por essa razão que eu digo: devemos nos organizar, devemos nos unir de conhecimento, munir de conhecimento para exercermos o nosso direito. Você pode lamentar até amanhecer. Se o edil continuar dentro da sua razão, ele vai continuar em paz. Dormir, preparar em cima, acordar e ir trabalhar. Só ele vai ficar preocupado se um cidadão acionar mecanismo formal e ele não encontrar. Estão aqui acadêmicos, partidos políticos, funcionários, jovens, em média 50, numa mostra de diferentes segmentos. Nenhum tem acesso ao manifesto do Conselho Municipal. Então estamos a lamentar o quê? Como é que eu lamento uma coisa que não sei? Não temos o plano de desenvolvimento. Nós corremos o risco de ir no município. O município nos partir com evidências de que não, nós já tivemos casos de que esse município não trabalha. Fomos a um interface. O edil nos se bateu rede, disse: não, este ano o que eu me comprometi é isto está aqui escrito. Vamos lá ver, isto aqui não fiz. Cidadão, já fez. Isto aqui, já fez. Isto aqui, já fez. Obrigado. Porque você pode falar de, não temos estrada. Se calhar a estrada não está sob a alçada do município. Você pode falar do hospital. Se calhar o hospital não está sob gestão do município. Então, para você exigir saber de que estou a reivindicar o meu direito, tem que saber o que é que o município devia fazer, não está a fazer. O que é que o município está a fazer, mas não está a fazer da melhor maneira. O que é que o município está a fazer da melhor maneira. Podemos essa estrada aqui. É do município. E também corre o risco dessa estrada ser feita e aplaudirmos o município sem ter feito nada. Significa, em alguns casos, condenamos o município em coisa que não é do município. Às vezes aplaudimos o município, coisa que o município não fez nada. Por causa do que? Crise de conhecimento. Então, nós, a partir deste programa, a partir desses grupos que criamos, vamos intensificar o processo de engajamento. Como é que se consulta? Os grupos vão receber material.
um guião de orientação dos grupos focais. Esse guião vai mostrar se você quer pedir uma informação no município, como é que escreve. O template está lá, você escreve. Não, eu quero reivindicar alguma coisa. Qual é o documento que você usa? Vai no anexo ver o que usa. Ah, não, queremos fazer um manifesto. Agora, aquele manifesto de tocar lata, panela, cuspir, já não funciona. Você faz aquilo, a polícia vem, vai lhe dar soco e depois a polícia não funciona. Não. Você tem um mecanismo pronto, deixou de usar e pegou num outro mecanismo que é ilegal. Vão me cilindrar. Vai culpar o município, vai culpar a PRM, um monte de coisa, tudo conhecimento. Você não concorda com uma coisa? Escreve, colhe assinaturas ali e vai submeter ao município. Isso é a maior manifestação em que o município vai ficar sem paz do que você fazer o barulho, porque fazer barulho na rua, o edil não vai fazer nada se não pegar no telefonema e acionar, temos que há um grupo de lixos aí, estou a pedir limpar. Todos vão ser sabotados. Mas se você deposita um manifesto bem escrito com documentos de suporte, vai submeter e a cópia submete o outro organismo que tutela aquela área, o município sente-se pressionado e vai fazer e vai prestar contas. Então, esse manual que nós vamos receber tem essas informações, como fazer uma ata avulsa, como fazer um requerimento, como fazer um pedido, como fazer um abaixo-assinado. Esses elementos todos que são mecanismos de participação do cidadão, vamos ter nesse manual. E aquele que amanhã ser humilhado por carência de conhecimento, eu vou dizer que não é coisa de Deus, mas sim é questão de preferência. Haiene é pacamuluku, é chunamurima. Shiva e tem um pequeno no hawa mahawa isuwe. Ai waka hino suwe le chukoti nyeri waya. Hanayo hasuliwaka. E tem um pequeno hini namu kupali muchu ahibankene chu. E tem um pequeno ni namu bonya maduku isa kapankene chu. Então, a melhor ferramenta é conhecimento, é diálogo. Mas para eu dialogar, preciso saber o que eu quero exigir. Para eu exigir, tenho que ter um manifesto, saber quais foram as promessas. Por exemplo, este ano aqui, o que o município se propôs a fazer? Pegar o plano de execução 2022 e ver até junho, só você fez esta execução. Será que vai conseguir? Então, o que eu queria falar numa primeira fase é muito mais objetivo e também procurar frisar alguns pontos que ao longo do período fui recebendo. Eu acompanho os vídeos, acompanho os áudios, cada um a exprimir os seus sentimentos, mas tudo que eu fui perceber é de que há crise de conhecimento. E nós lamentamos e as autoridades aproveitam dessas fraquezas para continuarem a fazer o que fazem. Quando aproximar tempo de eleições,
Os mesmos já podem voltar e vão nos lavar a mente. Não custa lavar a mente de um cidadão. Cidadão tem memória curta. Porque não é dada informação. Quando chega o tempo de voto, na educação cívica, não se ensina o que é voto, o poder do voto, a qualidade do voto, quanto custa o dinheiro de um voto. Eu só ir colocar ali, depositar o voto. Não sei. Não explicam o que significa voto para candidato, voto para partido. Só disse, é só pegar isto aqui, este aqui é feio, este aqui é feio. Quando chegar aqui faz cunhenhê, acabou. Ah, isto aqui são aqueles outros, isto aqui não. Aqui é só você contar, fechar os outros, fazer 1, 2, 3 e colocar cunhenhê, este lado cunhenhê. Mas é o custo, o valor desse cunhenhê não explicam. E vão se aproximar, depois de você fazer cunhenhê, tem 4 anos sem ver essas pessoas. E quando aproxima o momento de vir até sentar no chão, jogar futebol conosco, é roteiro psicológico, lavar a mente das pessoas. Então, nós estamos numa era de tecnologia, todo mundo aqui tem um smart key no mínimo. Vamos lá nos informar. Vamos elevar o município de Malema do nível E para o nível D. Porque enquanto for no nível D, o bolo que vai se receber é maior em relação ao nível E. Os serviços que o município pode dar serão também maiores se for do nível D. Isso não beneficia partido A, partido B, partido C. Beneficia o próprio cidadão. Porque a energia vai chegar lá, água, tudo. Então, é mais ou menos isso que eu queria explicar. Financiou a Orfade e a Mucopa.